Fala galerinha, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula de revisão do semestre passado. A gente, como havia combinado em aulas anteriores, nós iríamos utilizar essa semana para fazer a revisão de alguns conteúdos que nós estudamos antes das férias, né, no nosso primeiro semestre. Especificamente os meses de maio e de junho, para que a gente possa fazer uma avaliação e essa avaliação a gente possa utilizar juntamente com as notas anteriores para fazermos o fechamento do bimestre, no caso do segundo bimestre. Como vocês podem perceber, hoje nós estamos fazendo uma aula um pouco diferente do que costumeiramente nós fazemos aqui no canal, mas como eu já havia falado na semana passada também, eu estou passando por algumas reformas aqui em casa, reformas essas que deveriam ter terminado há uma semana atrás e acabou que se estendendo, né, por mais uma semana. Então, infelizmente, eu estou sem estrutura para fazer as nossas aulas ao vivo. É por isso que eu estou gravando, vocês podem até ver aí, agora às 9h40 da noite, né, para que vocês não possam ficar no prejuízo e a gente possa ter essa revisão de uma maneira bacana, tá? E que de certa forma venha ajudar vocês na hora da realização dessa prova. É importante destacar que vocês precisam deixar nos comentários a frequência, para mim exatamente ter esse controle de quem está ou não participando da aula, quem está ou não assistindo essa aula. E se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da explicação, vocês podem me chamar no Zap, que nesse exato momento que vocês estão vendo o vídeo, eu estou aqui do outro lado acompanhando pelo WhatsApp. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim que eu vou estar à disposição de tirar essa dúvida, tá bom? Então, galera, sem mais delongas, né, para que o nosso vídeo não fique tão extenso, segue aí que eu vou mostrar para vocês o nosso plano da semana, aquilo que eu planejei para os nossos trabalhos dessa semana, e logo em seguida eu vou marcar algumas páginas do livro de vocês, no qual vocês precisam estudar para fazer uma boa prova, beleza? Após essa aula nós vamos ter também um momento de atividade, como vocês sabem pelo cronograma, e essa atividade também ela será utilizada como nota para essa bimestral, tá bom? Mas no finalzinho do vídeo eu explico melhor e vamos lá, porque senão vai ficar muito demorado e aí acaba que atrapalhando, né? No tempo que a gente tem para nossa aula. Então vou abrir aqui a galeria de fotos. Esse é o nosso plano, tá? Eu vou só aqui colocar para editar essa imagem, para que eu possa riscar e vocês possam observar alguns pontos que fazem a marcação. Beleza? Escolhi essa canetinha aqui que eu sempre gosto de marcar. Então assim, ó, como vocês podem observar, esse é o plano que nós temos para essa semana, do dia 18 até o dia 21, tá? Mês de agosto. Aqui são os objetivos, que é exatamente aquilo que eu pretendo alcançar ministrando, né, essa aula de revisão. E o tema que eu escolhi para nossa revisão foi fazer alguns apontamentos sobre população, tá? Então nós vamos estudar exatamente nessa aula de hoje a estrutura da população e aí nós vamos ver algumas características dessa estrutura, tanto no geral como também em relação ao Brasil, beleza? E a aula da sequência de mais tarde, na resolução de questões, com questões que têm tudo a ver com o tema que a gente está revisando, até para que essa atividade ela possa ajudar vocês também com essa nota bimestral, beleza? A avaliação será exatamente em cima da leitura e compreensão dos textos que nós iremos trabalhar. A participação nas videoaulas é muito importante. E a atividade que vai ser proposta lá no aplicativo do Google Classroom, que logo em seguida eu vou estar anexando essa atividade. Vocês devem resolvê-la, ela é toda de escrever, como já é de costume. Vocês irão postar apenas as respostas, mas lá vão estar todas as instruções que vocês precisam. Então, é uma atividade escrita, no caderno, só respostas. E aí vocês identifiquem, façam uma foto e postem para mim até o final
do dia de hoje para que possa ser considerada a pontuação que eu vou dedicar a essa nota, tá? Em relação às páginas do livro que vocês deverão estudar, vocês devem ir da página 90 até a página 100, será o primeiro assunto, né, tratado para revisão, e depois da 125 até a 129, e todas essas páginas elas falam e destacam, né, sobre as principais características e elementos que contribuem para o dinamismo da população, seja ela mundial como também a população brasileira, tá? Então esse é o plano que nós temos para trabalhar nas nossas aulas de hoje. É para a semana, mas como as nossas duas aulas são exatamente hoje, então é para o dia de hoje, tá? Então deixa eu só sair daqui. Vou agora lá para o livro de vocês, beleza? Então aqui começa toda a nossa história, né? É aqui que nós vamos destacar os assuntos. E aí nesse capítulo, que é o capítulo 4 do livro, vocês irão da página 98 até a página 100, né? Como eu falei. Então deixa eu só clicar aqui. Deixa eu clicar aqui para fazer algumas marcações. Então, nesse assunto aqui, galera, nesse ponto aqui, ó, o que eu quero que vocês entendam, né? Que vocês destaquem, é exatamente as características dessa pirâmide, tá? Então, obrigatoriamente, a primeira coisa que eu irei cobrar de vocês é, digamos, ao analisar, né, as características da população, a estrutura da população de um lugar, é você entender para que serve, né, o estudo dessa dinâmica demográfica, tá? É importante você perceber, né, como a gente sempre fala nas aulas, que conhecer a população, ó, como ele destaca bem aqui, no parágrafo 2, tá? Prestar atenção lá depois no livro, ele vai ajudar na compreensão de alguns padrões, né? E isso traz algumas informações que são fundamentais para o planejamento e execução de políticas públicas. Então, é para isso que serve o estudo dessa dinâmica demográfica, tá bom? Mas se prendam principalmente nessa organização aqui das pirâmides, ó. Ok? Perceber que essas pirâmides, elas são divididas em base, meio e topo, beleza? Base, meio e topo. Que a base, ela representa exatamente a população jovem, como vocês podem ver nesse quadrinho aqui do lado, tá? É tanto que quando eu tenho um país cuja essa base é a parte mais larga, eu digo que é um país jovem. O meio, ele representa a população adulta e o topo representa a população idosa. Então esse meio aqui, ele também tem características ligadas à economia e o topo tem características ligadas à qualidade de vida da população, tá? Então isso aqui é um V, tá, galera? Qualidade de vida. Tá? Então, perceber o que é a base, o meio e o topo da pirâmide é extremamente importante para vocês na resolução das questões que nós vamos ter na prova, tá bom? Então, isso aqui é na nossa página 98, tá? Deixa eu só tirar aqui essas marcações para que não atrapalhe meu livro no futuro, beleza? Na página 99, que nós vamos passar aqui agora, continua essa mesma linha, né? Onde vocês precisam entender as características, ela é uma continuação exatamente do que a gente viu na parte anterior, tá bom? É onde ele explica, ó, nessa parte aqui, deixa eu marcar, que é importante, vocês darem uma olhadinha nessa parte aqui também, que ele fala exatamente sobre essa distribuição, né, dentro da pirâmide etária, tá? Ele vai destacar principalmente, né, a questão da comparação entre população masculina e feminina, essa questão da base, do meio, do topo, etc, etc. Tá bom? Então, é a mesma continuação do estudo da página anterior. E aqui ele continua também ainda em cima desse ponto, né? Onde ele vai representando países com características diferentes. Deixa eu só voltar aqui, ó.
Nesse caso aqui, só para vocês compreenderem, deixa eu marcar aqui, ó, ele está representando um país que tem a maior parte da sua população na base, nessa parte verde. Você percebe que essa parte verde, ela predomina em relação às outras partes. Então, nesse caso, eu vou caracterizar esse país como um país de população jovem, tá? Então, esse é o aspecto que o livro está chamando a atenção aqui de vocês. Aqui nessa outra página, ele vai chamar a mesma atenção. Ó. Aqui nós temos um país maduro, como ele chama, ó, se você observar ali, tá? Ou seja, a maior parte da população se encontra no meio da pirâmide. Então nós dizemos que essa população, ela é uma população adulta, tá? E nessa aqui de baixo nós temos uma pirâmide com uma grande concentração de pessoas numa faixa mais elevada, que aí vai caracterizar um país com população idosa, tá? Então fiquem atentos nessas informações, porque na nossa prova ela vai girar exatamente nesse sentido, tá? Que vocês entendam a importância do estudo da população para um lugar, para um país, e percebam, né? Onde que fica a base, onde que fica o meio, onde que fica o topo. Quando a maior parte da população se concentra na base, ele vai representar um país jovem. Quando ele se concentra no meio, um país adulto. E quando ele se concentra no topo, um país idoso. Beleza? Então fiquem atentos nessa configuração aí, que com certeza nós vamos ter alguma coisa na prova cobrando exatamente essa ideia. Beleza? Aí nós vamos seguir, vamos passar aqui essas partes. Vocês não precisam estudar, nesse capítulo é só aquelas 3 para você entender base, meio e topo. E aí vamos seguindo aqui, vamos seguindo. Aí a gente chega no capítulo 5. No capítulo 5, a gente vai pular essas primeiras páginas aqui e nós vamos nos concentrar exatamente nesse ponto, tá? Na 125, 126, 127, 128 e 129. Que é basicamente, galera, o mesmo estudo anterior que eu mostrei nas páginas anteriores, só que trazendo para a realidade do Brasil, tá? Então, nesse caso aqui, o que vocês têm que perceber é que há um crescimento da população brasileira, mas esse crescimento ele vem em um ritmo menor com o passar do tempo. Isso vocês precisam entender, tá? Então, a população brasileira ela continua aumentando, mas a quantidade, né, o ritmo de crescimento, ele vem diminuindo. Então, é tipo assim que eu quero que vocês entendam. Que se há 40 anos atrás o crescimento da população era de 1.000 indivíduos, é claro que era mais, é só como um exemplo pejorativo aqui, há 20 anos esse crescimento é só de 400 pessoas. Há 10 anos atrás caiu apenas para 100. Hoje aumenta apenas 50. Então entenda, continua havendo um crescimento, mas esse crescimento ele vem reduzindo o seu ritmo, tá? E aí as páginas seguintes, elas vão exatamente mostrar o porquê, né, desse crescimento acontecer, mas acontecer em um ritmo menor. Na página 126 eu chamo a atenção de vocês exatamente para essa queda da mortalidade, tá? Então, nos últimos anos, houve uma melhoria na qualidade de vida dos brasileiros, mesmo que pequena, mas houve. E essa melhoria, né, ela vai ocasionar exatamente uma redução das taxas de mortalidade, que vocês podem encontrar bem nesse parágrafo aqui, ó. Então, nós vamos ter uma redução na taxa de natalidade, de mortalidade, perdão, tá ali, ó, esse declínio da mortalidade. E ele vai apresentar alguns elementos que são responsáveis por esse declínio. E aí a gente liga, né, a redução na quantidade de óbitos a cada ano no Brasil, a assistência médica e hospitalar. Então são locais que antes não havia o serviço médico e nem a presença de hospitais e hoje já existem.
Os serviços de infraestrutura e saneamento urbano. Esse saneamento vai desde a coleta do lixo, o fornecimento de água tratada, rede de esgoto, tá? O avanço da medicina em vacinas, em técnicas cirúrgicas, em medicamentos, tá? Os próprios medicamentos e vacinação para algumas doenças que antes matavam boa parte da população. Então esses são alguns dos pontos, né, digamos assim, que acabam fazendo com que haja uma redução na mortalidade da população brasileira nos últimos anos. Então foquem principalmente nesse segundo parágrafo aí da página 126, tá? Então muita atenção na hora de chegar nessa página, segundo parágrafo aqui. Nessa outra página, ele continua, né, essa análise, só que agora em cima da taxa de natalidade, que é o número de nascidos. Então, assim como a mortalidade, nós temos uma redução da taxa de natalidade. E assim como na mortalidade, existem alguns elementos que contribuem para essa redução. Um deles é o papel da mulher na sociedade atualmente. Então, essas mulheres hoje elas trabalham, elas estudam e se dedicam mais à formação de uma família com idades mais avançadas, então isso acaba reduzindo a quantidade de filhos por mulher, né? Então esse é um ponto que a gente não pode descartar. Nos últimos anos, a quantidade de filhos por mulher tem reduzido e tem reduzido significativamente. Um outro ponto também é em relação aos métodos anticoncepcionais, aqui eles chamam de contraceptivos, ou seja, antigamente nós não tínhamos nenhuma maneira, nenhuma ferramenta para evitar a gravidez com uma certa facilidade, e hoje eles estão aí, são bem acessíveis, né, para essa população. E ainda tem também o planejamento familiar, que acaba fazendo com que o próprio casal, a própria família, se planeje para ter uma quantidade de filhos menor, né? Então esses são alguns dos elementos que contribuem para também a queda da natalidade. Então percebam que há um crescimento da população, mas em um ritmo menor, e esse ritmo menor é exatamente consequência da redução da taxa de mortalidade, por conta daqueles elementos que a gente conversou, e da taxa de natalidade também por conta daqueles elementos que nós conversamos. Tá? Seguindo, 128, aqui vocês irão perceber exatamente a evolução da pirâmide etária brasileira ao longo dos anos. Então, se você perceber, em 1980, maior parte da nossa população estava na base, então nós éramos um país jovem. Em 2000, a gente ainda continua tendo uma população grande aqui na base, mas já temos tanto um aumento no meio como também no topo. Se você perceber, nessa daqui até 70, aqui já vai até 80, beleza? E na de 2020, a atual, nós já temos um país mais barrigudo, né? Boa parte da população concentrada no meio, uma ligeira redução aqui na base e um certo alargamento também no topo. Então é importante que vocês vejam esses pontos que se encontram nesses parágrafos aqui. Vocês perceberem, né, como que a população brasileira está organizada hoje dentro desse aspecto da pirâmide e quais são os elementos que contribuem para essas características, tá? Deixa eu só tirar aqui os riscos para não prejudicar a imagem no futuro. E por último, vocês perceberem que o nosso país, nos últimos anos, tem apresentado uma característica de país velho, né? Ou seja, nós temos uma população idosa bastante considerável, né? O número de pessoas que chegam a idades mais avançadas é maior a cada ano, e isso acende um alerta em relação às políticas públicas. Por quê? Porque você sabe que esses idosos, eles recebem a aposentadoria, né? E benefícios previdenciários, e você precisa ter uma política que entenda esse dinamismo, onde você precisa pagar mais pessoas idosas, né? Mais pessoas que estão envelhecendo.
Então não é simplesmente só envelhecer e pronto, não. O governo ele precisa estar preparado para pagar, né, esses aposentos e esses benefícios. E ainda tem um outro aspecto que é o preconceito que essa população idosa sofre, né, dentro do país, e é um sentimento que só cresce nos últimos anos. Mas vocês foquem principalmente nesse envelhecimento e a ligação que ele tem com a economia do país. Se o país não estiver bem preparado, ele acaba tendo alguns problemas financeiros por conta da aposentadoria e dos benefícios previdenciários dessa população. Então, nós vamos até essa página aqui e, como eu disse para vocês, galera, é basicamente esse material que vocês precisam estudar, tá? Eu espero que as dicas aqui elas ajudem vocês e pode ter certeza, se vocês estudarem o que eu estou indicando, vocês irão se dar muito bem na nossa avaliação. E como eu já falei no início, se tiverem alguma dúvida, manda um zap para mim que eu vou estar disponível aqui para tirar essas dúvidas de vocês, beleza? Em relação à atividade que vem na sequência, essa atividade são para todos os alunos, independente que eles estejam ou não de recuperação, tá? Então, vocês devem fazer essa atividade e eu vou dar 2 pontos para aqueles que postarem a atividade dentro do dia de hoje. Então, vocês têm de agora, pela manhã, usando esse tempinho da minha aula, até o final do dia para postarem. Agora, respostas convincentes, tá? Respostas corretas, beleza? Ó, escrito, tá, galera? Vai estar lá as instruções também no Google Classroom. Então, valeu. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus os abençoe, abençoe a família de vocês e até a nossa próxima semana. E desde já eu peço a compreensão, agradeço a compreensão de vocês em entenderem o porquê da gente não conseguir, nesse momento, fazer a aula ao vivo, né? Então, infelizmente, a minha estrutura hoje não dá condições da gente ministrar as aulas ao vivo. Mas, se Deus quiser, na próxima semana a gente está de volta aí a todo vapor. Valeu, um abraço grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.